Olá! E aí, tudo bem? Bom, vamos iniciar a nossa conversa de hoje, onde nós vamos falar de transtornos de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem e defasagem. Qual a diferença? Quais são as características de cada um? Como identificar isso nos meus filhos? No que isso pode interferir na vida educacional e social do meu filho, no emocional do meu filho. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre essas três questões aí que podem influenciar muito na vida escolar do seu filho, principalmente. Esse é o nosso foco aqui. Bom, eu resolvi fazer um plano de aula, então eu estou com o meu PC aberto aqui, com um plano de aula, para poder me direcionar melhor e não fugir do foco durante a nossa conversa de hoje, tá? Eu tenho a necessidade também de, enquanto eu estou falando, de estar anotando, então vocês podem ver que eu tenho uma caneta na mão, de vez em quando eu vou anotar alguma coisa, porque para mim eu consigo assimilar melhor o que eu estou falando quando eu faço essas coisas. Então, espero que vocês se adaptem e gostem da minha metodologia, tá? Porque toda vez que nós estamos falando, tentando ensinar alguma coisa a alguém, o primeiro que aprende somos nós, tá? Então, nós podemos passar aí uma vida inteira aprendendo que nós nunca vamos esgotar esse aprendizado. Então, nós estamos em constante processo de aprendizagem, tá? Bom, então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre os transtornos de aprendizagem. Então, existe um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, o DSM-5, tá? É DSM-5 por se tratar da 5ª edição desse manual. Então, lá são catalogadas várias doenças, vários transtornos, várias síndromes, e lá diz que a origem do transtorno de aprendizagem está no aspecto biológico, por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, vamos lá. O que seria esse neurodesenvolvimento? O que aconteceu? O que deu errado? Bom, o que aconteceu foi lá na fase gestacional, tá? Quando a mãe está lá gestante, o embrião está lá sendo formado, tá? E nesse processo, no momento em que o cérebro estava sendo formado, algo ali não aconteceu exatamente como deveria, tá? Então foi isso que aconteceu, que essa criança então já nasceu com esse transtorno, tá? Então, quais são as características? O que a criança pode apresentar? Problemas de comportamento, tá? Percepção social, as interações sociais dessa criança, juntamente com os problemas de aprendizagem, que, vou falar novamente, é o nosso foco aqui, certo? Então, olha lá. A criança com transtorno de aprendizagem, ela tem problemas para aprender, tá? Não quer dizer que ela não aprenda, muito pelo contrário, tá? Mas ela aparenta também problemas de comportamento. Então, ou ela pode ser uma criança agressiva, ou ela pode ser uma criança muito quieta, uma criança que não conversa com ninguém, uma criança que quer estar presente em tudo que acontece, tá? Aquela criança metida, como nós falamos. A percepção social dela pode se alterar. E a interação, é o que eu disse, às vezes a criança se retrai, não interage com as outras crianças, muitas vezes não interage com o professor na sala de aula, não interage até mesmo com os pais em casa, com os irmãos. Então, por que está acontecendo isso? Observação, pais. Sempre observem seus filhos. Então, como nós dissemos, ela não é basicamente uma criança que não aprende, porque a maioria dessas crianças, ela tem uma inteligência média
ou até acima da média. Então, o que acontece é que parece ter aí uma lacuna entre o que a criança sabe e o que ela demonstra saber, tá? Nós dizemos que transtorno de aprendizagem, elas são deficiências ocultas. Por que ocultas? Porque nós não podemos ver quando nós olhamos para aquela criança. Então, muitas vezes nós olhamos para aquela criança que não para quieta um minuto e vai falar, meu Deus, que menino mal educado. Nossa, não para um minuto? O que é isso? Mas ele tem ali por trás desse comportamento dele um transtorno de aprendizagem. E nós não conseguimos ver quando olhamos para ele, tá? Então, essa é uma grande dificuldade que professores e até mesmo pais enfrentam com essas crianças. E eles precisam de quê? Eles precisam de apoio e de intervenção que sejam adequadas para o tipo de transtorno que ele tem. Tá? Então é muito importante que aconteça aí uma avaliação com essa criança. Porque os transtornos, eles são vários tipos e vários níveis, então assim é uma coisa individual de cada criança. Então ele precisa passar aí por uma avaliação interdisciplinar, tá? O que quer dizer isso, interdisciplinar? Ele tem que ter ali uma opinião do professor da sala de aula dele. Ele vai ter que ter o relato dos pais, da família, como ele se comporta em casa. Ele precisa passar por um fonoaudiólogo para ver a situação da fala dele, como que tá. Ele precisa passar por um neuro, tá? Um clínico geral é a primeira coisa, tá? Então são vários profissionais aí envolvidos nisso. E muito importante, um psicopedagogo nesse período da avaliação e depois também no período em que o aluno vai ser atendido de forma adequada, né? Em que vai ser feito a intervenção e o apoio para essa criança. Então, o psicopedagogo é um profissional aí de extrema importância, certo? Então, quais são esses transtornos? Para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos dar uma passadinha rapidinha e com certeza em outros momentos nós vamos falar mais. Então, quais são os transtornos? Transtorno da leitura ou dislexia. Quem nunca ouviu falar em dislexia, hein, minha gente? Pois é. E o que é isso? São problemas de identificação no reconhecimento das palavras, decodificação e ortografia. Então tá, reconhecimento das palavras. Ele olha a letra B lá, mas ele não sabe se é B, se é D, se é E, tá? A decodificação, então tá o B e o A. Ele olha aquelas duas letras, às vezes ele até reconhece que é um B e um A, mas ele não consegue decodificar que aquilo lá é Bá, tá? B com A, Bá. E a ortografia, então, às vezes passa ali pelo processo da escrita também, tá bom, gente? Lembrando que cada caso é um caso. Transtorno de escrita, problemas voltados para a construção da ortografia e da caligrafia. Aí tu vai lá, olha para o caderno da criança e diz, meu Deus, que garrancho, que menino porco, mas por que não faz isso melhor? Olha aqui, ó, tô te ensinando, olha o caderno de caligrafia aqui, e a criança não consegue. E aí, nós fazemos aí muitas insinuações, às vezes, para as crianças. Nós fizemos aí um pré-julgamento para essas crianças e muitas vezes nos esquecemos de procurar a origem desse problema. Por que ela está escrevendo dessa forma? Tá? Então, muitas vezes, ele pode ter, sim, um transtorno de aprendizagem. Transtorno de matemática. Olha lá, o famoso descalculia, né? O distúrbio não está relacionado à falta total da habilidade da matemática na vida da criança, tá? Mas na maneira que o pequeno associa esse conhecimento com o mundo em que está inserido. Como eu já disse, cada caso é um caso. Então, muitas vezes você vai lá no quadro, arma uma continha lá, 2 mais 2 e o tracinho para a criança resolver, ele não consegue resolver.
Aí tu vai e pergunta para ele: fulano, quanto que é 2 mais 2? Ele responde: 4. Tá? Aí, outra situação, você pega e coloca: ah, fulaninho, ó, aqui tem 2 colegas teus, aqui tem mais. Quantos colegas tem aqui? Ele não consegue fazer a conta, tá? Então, cada caso é um caso, eu vou ser muito repetitiva nisso, porque é o que nós temos que entender, que cada caso é um caso, sempre. Então, não é porque o filho da fulana tem o mesmo problema e consegue fazer que o meu filho vá conseguir também, certo? Isso é muito importante nós entendermos, tá? Nós temos também aí o TDAH, que também é um transtorno e que nós vemos cada vez mais as escolas e as salas de aulas cheias de crianças com TDAH. Muitos tomando medicação, outros não, uns que já têm laudo, outros que não. E nós vemos aí a situação, o problema aparecendo, então nós temos que resolvê-lo, certo? Então, o TDAH, ele tem 2 características principais. Eu posso dizer que uma criança com TDAH seja uma criança inquieta, aquele que não para um minuto, sabe? Lembrou de alguém? Muito bem. E a criança desatenta, aquele que vive no mundo da lua. Conhece alguém assim? Eu conheço, bem de perto. Então, olha só. Então, esses 2 casos, olha que extremos. Um agitado demais, o outro quieto demais. E os 2 com TDAH, tá? Esse é um assunto que nós temos que voltar a falar muitas vezes, porque é muito importante. Às vezes você tá aí com uma criança em casa, você, meu Deus, eu não aguento esse menino, como esse menino é danado. Gente, mas não para um minuto, olha, não me ouve, não me escuta, eu falo, entra por aqui, sai por ali. E você não sabe que a criança tem um transtorno, tá? Que é o TDAH. Então, quanto mais cedo nós aprendemos a observar essas crianças e quanto mais cedo for feito um diagnóstico e nós começarmos a agir para auxiliar essa criança, certamente nós vamos conseguir, gente, evitar problemas decorrentes que atingem a autoestima da criança. Olha só, ele pode pensar que ele é burro, que ele não consegue, que isso, que aquilo. Então, afeta a autoestima da criança, a criança fica lá embaixo. A socialização, ele pode se fechar por vergonha, por medo e não interagir com ninguém. E o desempenho escolar do seu filho. Então, se ele é uma criança fechada, uma criança quieta, que ele não consegue falar para o professor, eu não entendi, ou ele não consegue chegar em casa e falar, mamãe, eu estou com um problema, eu não estou conseguindo. Ou se ele é aquela criança agitada demais, que não consegue parar na sala de aula para prestar atenção no que o professor está explicando, e ele é tão agitado, o pensamento dele está tão acelerado que ele não consegue parar e falar, mãe, me ajuda, eu estou com um problema. Com certeza ele vai ter problema na escola, tá? Ele vai ter problema para aprender, vai sim. Apesar dessas crianças serem inteligentíssimas, mas se ele não parar para condensar aquela informação, ou ele não conseguir ficar atento para aquela informação, ele vai ter problema, ok? Então é muito importante que os pais, os professores e principalmente a criança entenda a natureza do problema que ela está enfrentando, entendeu? Para que ela desenvolva uma opinião positiva sobre si mesma. Então, ela tem que entender para que ela possa encarar e ver que ela tem oportunidade de melhorar mesmo tendo aquele transtorno. Ela tem que entender por que com ela acontece diferente que com o outro, para que ela não se feche e não se culpe por isso, tá? E muito cuidado também, gente, para a criança não usar isso como uma justificativa para aprontar na escola. Porque eu já vivenciei isso na escola e eu sei que tem umas criaturinhas e como nós já dissemos, eles são inteligentíssimos.
Então eles usam isso para justificar as coisas que eles fazem de errado. Então, sejamos amorosos, mas sejamos firmes para que isso não aconteça, tá? Nós tínhamos um menino lá na escola até o ano passado, vou tomar uma aguinha, que ele era hiperativo. Então ele aprontava todas e mais um pouco. Não se dava bem com professor nenhum, mesmo tendo laudos, professores sabendo da dificuldade dele, mas ele era assim tão no extremo de brigar, de bater, de arrumar encrenca, de desobedecer, que a paciência assim já estava ficando esgotada com os professores. E ele, quando ele chegava assim numa situação em que ele não tinha saída, ele usava desse artifício. Então ele começava, ai, porque eu tenho problema, ai, porque a minha mãe não me dá remédio, ai, porque eu tento, mas eu não consigo, tal. Então às vezes você vai pensar, é um desabafo dessa criança, né? Ele está procurando ajuda, mas quando isso se torna quase que diário, esse drama, então nós temos que prestar atenção que pode não ser um desabafo, ele pode estar usando isso para justificar as coisas que ele faz, né? Então, se nós ficarmos ali com dó, passarmos a mão na cabeça, ele vai pensar, opa, agora deu certo, achei um jeito, né, de me livrar das bagunças que eu faço. Então, muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado mesmo. Ah, mas como eu vou saber, como eu vou aprender a lidar com isso? Gente, só vivenciando, só tentando colocar em prática as coisas que nós vamos falar aqui para a gente conseguir, tá? Uma coisa eu vou falar para vocês, eu fiz 4 anos de faculdade, meu curso foi de 4 anos, eu fiz mais 1 ano de especialização, eu fiz aí 2 anos e pouco de uma outra especialização de mestrado, e eu vou falar para você. Uma coisa é o que tu estuda, outra coisa é o que tu vivencia. Então nós temos que aprender pegar as informações e levar o melhor dela para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, tá? Então eu estou estudando, eu estou buscando, mas lá, como dizem, no campo de batalha, a história ela é bem diferente do que está escrito ali. Então eu acho que os pais têm que saber, eles têm que buscar o conhecimento daquilo que seu filho está vivenciando para eles poderem atuar ali com essa criança no dia a dia e auxiliar no processo. Ah, mas eu sou pai, sou mãe, não sou professor, como que eu vou ajudar no processo de ensino-aprendizagem? Tem muita coisa que você pode fazer. Muitas coisas, sem intervir no processo que o professor tá trabalhando com o seu filho. Que é muito importante isso também, não intervir na metodologia que o professor está usando em sala de aula, tá? Você pode ir, pode conversar com o professor, discutir, olha, eu quero entender melhor essa forma que você está usando, mas, gente, não intervenha na sua casa no processo metodológico que o professor está usando na sala de aula com o seu filho, porque senão o que tu vai fazer? Vai fazer uma bagunça na cabeça dessa criança. Mas esse é outro assunto, estou fugindo do foco, deixa eu voltar aqui para o meu plano de aula. Então tá, demos uma pincelada aí, um transtorno de aprendizagem, agora nós vamos para dificuldades de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem é a mesma coisa que o transtorno de aprendizagem? Não, não é. O que seria? As dificuldades de aprendizagem, ela vem de uma deficiência que a criança possa ter. Exemplos: deficiências visuais, auditivas, motoras, atraso mental, perturbação emocional, desvantagem ambiental, cultural, econômica. Econômica? Por que econômica? Imagine se a criança sai de casa de manhã cedo, sem tomar um café da manhã, sendo que na noite anterior ela mal teve o que comer na janta, e acorda cedo, não toma café e vai para a escola.
Será que essa criança vai aprender da mesma forma que uma criança que acorda de manhã cedo, come o pãozinho, come uma frutinha, toma um leitinho? É óbvio que não, né, gente? Então é aí que entra essa situação econômica, tá? Deficiência visual. Eu digo assim, ó, quando a deficiência ela é aparente, como nós já falamos antes do transtorno, é fácil de nós detectarmos e de nós buscarmos meios para atender aquela criança. Mas quando é uma coisa que você não vê, é muito mais difícil. Então, a deficiência visual, se chega um cego na minha sala de aula, na hora eu vou ver que ele é cego. Se o meu filho nasce cego, com o decorrer do tempo, ali dos meses que vão passando, eu já vou perceber que o meu filho é cego. Mas se a criança tem um processo de baixa visão, que é diferente de visão de cego, é mais complicado. Então, aquela criança que ela não vê direito, se ela senta lá no fundo da sala, ela vai conseguir ver o quadro? Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês. As crianças, muitas vezes, elas não percebem o problema delas, mesmo sendo de visão. Dificilmente a criança chega e fala, professora, eu não estou conseguindo ver. Ou, mãe, eu não estou conseguindo ver direito a televisão. O que que ela faz? Ela vai se acostumando com aquilo, vai vivendo com aquilo, aquilo vai atingindo ali o processo de aprendizagem dela, de socialização da vida dessa criança, e ela vai se acostumando com aquilo como se fosse normal. Então, tenhamos cuidado, observemos os nossos filhos em casa. Por que que ele chega muito perto da televisão? Por que que ele faz assim com o celular? Será que é mania ou será que ele não está vendo direito? Então, tem toda aí uma situação que nós temos que prestar atenção e chegar na sala de aula e falar, olha, meu filho está agindo assim, eu ainda não levei ele no especialista, mas eu acredito que ele esteja com problema de visão. Será que você, como professor na sala de aula, pode observar isso para mim? Tá? Então, é um trabalho conjunto, casa, escola e a criança também, né, gente? Então, colocar essa criança mais para frente, melhorou? Não melhorou? Vocês já viram um livro escolar? Viram o tamanho da fonte, da letra do livro escolar? Então, muitas vezes a criança está ali lendo aquele livro, mas ela está enxergando tudo embaralhado. E se ela enxerga tudo embaralhado, ela não vai ler, ela vai adivinhar. Então, ela vai ver alguma coisa ali e vai adivinhar a palavra. Aí, se ela adivinhar a palavra, o que acontece? Provavelmente ela vai errar o que está escrito. E se ela errar na leitura, ela não vai entender. E se ela não entende, ela não aprende. Tá? Então, muito cuidado aí nessa observação. Auditivo, da mesma forma. Se a criança for surda, é fácil. Mas se ela tiver um problema auditivo em um ouvido só, ou que seja aí 50%, 60% de perda auditiva, é mais difícil de detectar isso na criança. Então, o pai e a mãe que estão ali todos os dias com aquela criança, observem. Por que que essa televisão está tão alta, gente? Precisa tudo isso, vai lá, abaixa a televisão. E não se atém que isso pode ser um problema auditivo na criança. Aí a criança chega na escola, eles adoram sentar no fundo da sala. Senta lá no fundo, não ouve direito o que o professor fala, tá? Então, é tudo isso que nós temos que observar, certo? Vamos lá, vamos adiante, senão esse vídeo vai ficar muito comprido e vocês não vão conseguir pegar até o final. Defasagem. Agora nós vamos falar de defasagem. O que seria defasagem? A defasagem se trata do atraso dos alunos com relação ao ano que eles se encontram. Então, a criança estava no primeiro ano, certo? Ele foi para o segundo ano.
Mas ele tinha que chegar no segundo ano com um certo grau ali de conhecimento, e ele não atingiu esse conhecimento. Ele não conseguiu construir isso nele. Mesmo assim, ele passou de ano, só que ele ficou com defasagem. Então, se ele não pegou aquela base lá do primeiro ano, ele não vai conseguir acompanhar a turma do segundo ano. Isso é um exemplo, tá, gente? Ele pode estar lá no 9º ano já do ensino fundamental e não ter aprendido a ler e escrever. Eu já vi muito isso. Adolescentes no 9º ano que não sabem ler e escrever. Vocês acham que isso não acontece? Isso é muito recorrente. E aí é aquela situação, mas não aprende porque não para quieto. Mas não aprende porque não sei o quê. Mas não aprende porque o pai não ajuda. Não aprende, mas a mãe nunca teve na escola. Não aprende porque aquele professor não presta. Não aprende porque, e não busca ali a origem do problema. Então, o que pode acontecer para esse aluno estar em defasagem? Eu digo uma coisa que eu aprendi e que faz muito sentido, que nós temos maneiras diferentes de aprender. Então, muitas vezes, se o professor ensina ali de uma forma só, alguns vão aprender e outros não. Faz sentido isso para vocês? Então tá. A sintonia do aluno com o professor. Aluno que não gosta do professor vai ter a mesma facilidade de aprender que o outro que gosta? Pensem bem nisso, tá? Então isso é um fator. Nós temos inteligências diferentes. Vou falar aqui para vocês de 3 tipos de inteligência: sinestésica, visual, auditiva. Sinestésica. A criança tem que pegar, tem que manusear, ela tem que escrever. Ela vai aprender a escrever como? Escrevendo. Ela não vai aprender a escrever olhando, vendo, ouvindo o professor falar. Ela tem que escrever. Ela não vai aprender a matemática se ela não puder pegar os 2 quadradinhos aqui, mais os 2 quadradinhos aqui, juntar, contar e ver que ali tem 4. Entenderam? Isso é o sinestésico. Então, aquela criança que tem a necessidade de pegar tudo. Gente, mas por que tem que pôr tudo na mão? Por que tem que pegar? Por que isso? Por que aquilo? Porque ela é sinestésica. Ela tem que pegar, ela tem que manusear para ela aprender. Então, se eu tenho um professor que só fala na sala de aula, ou tenho um professor que só mostra imagens lindas, coloridas, maravilhosas, e a criança não manuseia, ela não aprende. Os outros vão aprender e ela não vai, tá? A criança que ela é auditiva, o professor passa matéria no quadro, mas não explica, não fala, não pede para o aluno falar, para dar a opinião dele, para o colega dar opinião, para falar também aquele professor que está ali, todo mundo quieto, todo mundo parado. Se ele é auditivo, ele não vai aprender. Outra coisa importantíssima, a criança interagir com os outros, porque às vezes o que o professor fala ela não consegue entender, mas o que o colega fala, mesmo sendo a mesma coisa, ela entende, tá? O aluno que é visual, ele tem necessidade de figura colorida. Se ele está aprendendo ali a escrever a palavra bebê, ele tem que ver a figura do bebê para ele assimilar aquele B com E, com aquela figura do bebê que está ali, tá? Entendam isso. Então, o professor tem que trabalhar na sala de aula muito dessas 3 formas para poder atingir todos os alunos, ok? Então, às vezes, é isso que está acontecendo, que o teu filho não deu certo naquele ano.
aí depois ele vai para o próximo ano, pega ali uma aulinha de reforço, alguma coisa, você ajuda ele em casa e ele, ó, vai para frente. Por que isso? Então, alguma coisa estava errada ali atrás que não conseguiu pegar ele nesse sentido. Entenderam? Ficou claro? Qualquer coisa é só mandar perguntas que nós tentamos responder, né? Então, falando aí nessas três situações que nós falamos hoje. Transtorno de aprendizagem. Então, a criança nasce com esse problema, ele não tem cura, não tem um tratamento que cure isso, ele vai ter que aprender a conviver com esse transtorno de aprendizagem por toda a vida dele, tá? Existem atividades, exercícios ali que vão auxiliar essa criança na dificuldade dele e desenvolver as potencialidades dele. Ah, ele não sabe escrever. Gente, mas ele tem uma capacidade de fazer textos, de criar histórias, disso, daquilo, maravilhosa. Entenderam? Então, esses alunos, eles têm direito, o aluno disléxico, ele tem direito a leitor na hora da prova, na hora do concurso, na hora do vestibular. Por quê? Porque aí a pessoa vai ler para ele e a resposta ele sabe. Ele só não sabe ler, entender e colocar no papel e escrever, tá? Então, isso aí é um apanhado aí dos transtornos de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem vem decorrente de alguma deficiência que a criatura tenha, tá? Então, lembra que nós citamos aí deficiências físicas, auditivas, visuais, deficiências na situação econômica da criança, do lugar onde ela mora. Nossa, são tantos fatores que até me foge a mente, eu não anotei aqui, agora esqueci. Então, lá, e a defasagem? A defasagem é quando o aluno passa de ano, mas ele não conseguiu reter aquilo que era para ele ter aprendido no ano anterior, por conta de também vários fatores, né? Que são os modos de aprender, que são diferentes, que pode ser aí uma simpatia ou não com o professor, a escola, ele pode não estar gostando da escola, então vários fatores. Tá, agora vamos à parte mais importante desse vídeo. Como eu, pai, como eu, mãe, posso ajudar nesse processo que o meu filho está passando? Então, a primeira coisa, nós temos que observar os nossos filhos. Mas observar em quê? Só olhar o caderno? Só conversar com o professor? Não. Gente, muita coisa, tá? Vamos observar as atitudes dessas crianças. Vamos ver como ele está se comportando, não só na escola, como em casa também, com os colegas, na rua, quando ele está brincando. Vamos observar muito isso. Vamos ver se tem algo ali que nos preocupe e que nos faça querer saber um pouco mais. Vamos tomar cuidado com a higiene. Se ele tem idade, que ele sabe se cuidar, que ele sabe escovar o dente, que ele sabe tomar banho, observe. Ele está fazendo isso direito, do jeito que você ensinou? Ele está pulando algumas situações de higiene ali? Vamos observar isso. O que a higiene tem a ver com a aprendizagem? Tem muita coisa e nós vamos falar mais sobre isso. Pode esperar que nós vamos falar mais sobre isso, principalmente na deficiência intelectual, que é outra coisa que nós vamos falar em outro vídeo. Temos que observar a higiene da criança, as manias dela, como já falamos, o cuidado dessas crianças com os materiais. Então, o material novinho, na outra semana já está tudo picotado. Por que isso? Tá? Observemos. E uma coisa muito importante, o trato com os animais domésticos. Você tem animalzinho em casa? Como que seu filho está interagindo com esse animal? Como que ele está tratando esse animal? Mas não chega e senta junto e olha. Fica meio de ladinho e observa. Como que ele está tratando esse animal de estimação? Ali você pode descobrir muita coisa. Olhar os cadernos também, gente? Olhar os cadernos também, com certeza. Se as atividades estão completas, se ele está deixando de fazer alguma coisa, a letra da criança, está trocando letra? Lembremos assim, ó, tem uma fase da idade da criança, que é lá na fase da alfabetização, lá
na educação infantil, no primeiro aninho ali, até o segundo aninho, é normal a criança escrever com a letra virada, que é o processo de escrita de espelho que nós falamos, tá? É normal ele trocar alguma coisa, é normal. Mas se isso persistir, observemos, tá? Então, observe o conteúdo que ele está estudando, faça algumas perguntas assim do nada durante o dia sobre aquilo para ver se ele sabe o que ele está estudando lá na escola. Observe se tem bilhetes dos professores. Às vezes, os professores tentam entrar em contato com a gente e os filhos não mostram. Para quê? Por medo. Não tem medo da reação dos pais, tá? Às vezes não sabem nem o que está escrito ali no bilhete porque não conseguem aprender a ler. Então, prováveis erros ali na cópia. Gente, o professor está na sala de aula com 25, 30 alunos, na maioria dos casos. Não tem como não escapar ali um caderninho ou outro que o professor não consiga achar os erros ali da cópia do aluno no quadro, da resposta do aluno. Tá? Então, vamos observar isso, vamos auxiliar nesse processo também. Conversar com os professores é importantíssimo, eu vou falar isso muitas vezes, como já falei nesse vídeo. Tá? Para quê? Para a gente ter uma visão de fora. Saibamos escutar o que os professores vão dizer, mesmo que eu não concorde com a opinião daquele professor, mas vamos escutar. Professor, gostaria de saber como meu filho está agindo, interagindo na sua aula, ele está aprendendo, quero saber a sua opinião sobre o comportamento do meu filho, o que você pode me dizer sobre ele? Mesmo que eu não concorde, escute, raciocine, veja se tem lógica o que o professor está dizendo, tá? Converse com a monitora do pátio, aquela que fica lá na hora do recreio, enquanto eles brincam, enquanto eles vão lanchar, converse com ela. Pergunte, como que meu filho está se comportando? Ah, mas são tantas crianças, não sei quem é seu filho. Ó, é aquele ali, tá? Semana que vem eu venho aqui conversar com você. Observe ele para mim, por favor. Vá lá e veja o que ela tem para falar para você. Estabelecer rotinas em casa. Importantíssimo para tudo, tá? Principalmente para o processo de aprendizagem do seu filho. Por quê? Vamos lá. Na escola, desde a educação infantil, os filhos eles passam por esse processo de rotina, tá? Eles têm a hora disso, a hora daquilo outro. E aí, se em casa nós não temos isso, com certeza a criança vai dar problema na escola. Por quê? Porque em casa ela faz o que quer na hora que ela quer. Por que lá na escola ela vai sentar e vai obedecer? Ela não vai. Então, gente, tenhamos uma rotina na nossa casa com os nossos filhos, tá? A gente tem que dar o exemplo. Então, o que eu proponho? Hora de acordar, hora de comer, hora de dormir. Os 3 principais. No primeiro momento vai ser muito difícil a criança dormir naquele horário, a criança acordar naquele horário, a criança sentar na mesa para comer naquele horário, mas é um processo. Você vai com calma que você vai conseguir adaptar a criança a essa rotina de dormir, comer e acordar. Nesse meio termo aqui, nesse meio de tempo entre essas coisas essenciais, nós vamos ter a hora de brincar, a hora de estudar e a hora das atividades de casa. Então vamos lá. Primeiro, a hora de brincar. A hora de brincar você pode dividir ou alternar os dias, tá? A criança gosta muito de jogar no computador, no videogame, no celular. Ah, eu vou tirar isso dele, só vou levar ele para brincar lá fora. Não, deixa isso também, tá? Mas coloque de um jeito em que ele possa fazer os dois. Que ele possa brincar lá fora, fazer umas atividades físicas, de preferência com um pai ou a mãe junto, irmãos, cachorro, animal de estimação. Mas ele tem que ter um momento dele também com o tecnológico. Não dá para fugir disso na era que nós estamos vivendo, tá? É a nossa realidade agora, é o tecnológico. Então ele vai brincar com isso também. Mas tente colocar outras situações de atividades ao ar livre, na terra, na areia, bola, cachorro,
bicicleta, patinete, tudo isso, entenderam? Hora de estudar. A hora de estudar é a hora que ele vai fazer as tarefas de casa, se ele tiver as tarefas da escola, de preferência com auxílio de um adulto, de um irmão mais velho que possa auxiliar ele nesse processo, e que nós possamos colocar nessa hora de estudar atividades para auxiliar no cognitivo da criança, exercícios e atividades para o cérebro da criança, não específico de matemática, não específico de português, nem de ciência, nem de inglês, específico para exercitar o cérebro da criança. Ah, mas que atividades são essas? Eu vou mostrar para vocês, tá? Calma que nós vamos chegar lá. A hora da atividade de casa. O que são essas atividades de casa? A criança, ela tem que aprender a dar valor e ter comprometimento com o lar, tá bom? Então, se você ensina o seu filho a arrumar a cama que ele dorme, se você ensina o seu filho a tirar o prato que ele comeu da mesa, lavar um copo que ele bebeu água, juntar os brinquedos e arrumar, ele vai ser um ser humano muito melhor, vai se desenvolver muito melhor, vai transparecer lá no estudo do seu filho. Eu tenho certeza do que eu estou falando para você. Então a criança, ela tem que ter responsabilidades na casa em que ela vive também. Ah, mas eu tenho funcionário que faz isso, que não sei o que. Pede ajuda da funcionária, do funcionário. Tá? Fala assim, olha, isso aqui eu quero que ele faça, se você puder auxiliar ele, tudo bem, mas eu quero que ele faça, entenderam? Então isso é importantíssimo. Eu acho que seria interessante nós fazermos um vídeo só falando sobre rotina e para a gente colocar melhor essas situações e o porquê dessas situações, tá? Na vida dos nossos filhos. Uma coisa importante que eu quero falar para vocês é sobre as tarefas da escola. Como eu já disse no início do vídeo, vamos auxiliar, mas não vamos querer passar por cima do que o professor está ensinando. O professor, ele tem uma metodologia para embasar o seu filho, para que o seu filho possa aprender, certo? Então, ele ensina num processo, por mais que seja mais lento ou por mais que seja mais complicado, mas aquele processo é o melhor para o teu filho. Um exemplo disso, o professor passa uma conta para o aluno fazer em casa. Aí você vai lá ajudar teu filho a fazer a conta. Aí ele está lá naquele processo, pega esse aqui, põe aqui, abaixa esse, mais esse, menos esse, pega esse aqui, leva lá, pega emprestado daqui. Você olha, gente, para que isso? Faz direto, menino. Olha aqui, é só pegar aqui, ó, pronto, deu resultado. Não faça isso, tá? Nós temos que criar uma estrutura, uma base sólida nessa criança para que ela possa aprender o que vem pela frente, ok? Então, se eu pular essas etapas, lá na frente, isso vai me fazer falta, tá? É como nós dizemos nas construções de casa, se ela não tiver uma base sólida, quando você colocar o telhado vai cair. No processo de aprendizagem é a mesma coisa. Então não interfira no que o professor, na maneira com que o professor está ensinando. Se você não concordar com isso, que é um direito seu, com a metodologia do professor, eu aconselho que você vá na escola, na sala de aula do seu filho e converse com o professor. Fala, olha, professor, eu vi que você está ensinando de tal maneira, mas assim, para mim não está fazendo muito sentido. Você pode me elucidar, me explicar o porquê de você estar ensinando dessa forma? Eu tenho certeza que ele vai parar e vai te mostrar. E se ele realmente estiver equivocado, ele vai ver que ele está equivocado e vai mudar a metodologia dele, tá? Então, nada como uma boa conversa. Então, gente, olha só. Auxiliar os nossos filhos no processo de aprendizagem, mesmo não sendo professores, não sendo pedagogos, muito menos psicopedagogos, nem psicólogos, é fácil, gente. Olha, eu vou dizer para vocês, é simples, mas não é fácil, tá? Nós temos que ter muita persistência,
Como eu disse, vou dizer e vocês vão ouvir isso muitas vezes, é trabalho de formiguinha. Ainda mais se a criança tiver um transtorno. É trabalho de formiguinha. Você não vai ver o resultado do dia para a noite, de um mês para o outro. É muito lento, é um processo lento, mas vale a pena. Faça a diferença na vida do seu filho. Você tem esse poder, você pode fazer isso, basta ser persistente. Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Eu peço que vocês deixem um comentário aqui, façam as perguntas, que eu vou responder na medida do possível, ou eu respondo digitando, ou nós fazemos vídeos para explicar melhor as dúvidas de vocês, tá? Se gostaram do vídeo, dá um like aí pra gente, para ajudar. Como vocês podem ver, eu estou começando agora. Estou com muita dificuldade com celular, com multimeios, com toda essa tecnologia, tá? Mas eu peço para vocês, se inscreva no nosso canal, dê uma chance pra gente, nos auxilie aí pra gente estar melhorando a cada dia e compartilhe esse vídeo. Por que compartilhar esse vídeo? Porque muita gente pode estar precisando e não tem acesso, não sabe da nossa existência. Então compartilhe o nosso vídeo, vamos ajudar para esse vídeo chegar aí a quem precisa. Valeu, muito obrigado, gratidão, gente!